Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas: pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi pessoal, meu nome é Camila, tenho 38 anos e moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu preciso contar uma história que está me destruindo por dentro, porque há 8 meses eu adotei o Gabriel, que é filho da minha melhor amiga desde a infância, a Larissa, que morreu de overdose de cocaína há 1 ano. E durante esses meses eu tenho criado o Gabriel como meu filho, dado todo o amor e cuidado que ele precisa. E ele está se recuperando do trauma de perder a mãe. Mas há 2 semanas eu descobri algo absolutamente devastador que virou minha vida de cabeça para baixo e me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida, meu casamento e as pessoas ao meu redor. Porque eu descobri que meu marido, o Felipe, era o traficante que vendia cocaína para a Larissa, que ele foi o responsável direto pela dependência química dela, que ele lucrou com o sofrimento da minha melhor amiga durante anos, e que ele pode ter sido o responsável pela overdose que matou ela. E agora eu estou vivendo um pesadelo absoluto porque eu não sei o que fazer com essa informação, não sei se denuncio meu próprio marido, não sei como proteger o Gabriel dessa verdade horrível, e não sei como eu vou conseguir olhar para o Felipe de novo sem sentir nojo, raiva e vontade de vê-lo preso pelo resto da vida. Deixa eu começar do início porque essa história é longa, complexa e tem muitas camadas que vocês precisam entender para compreender a dimensão do que está acontecendo. Eu e a Larissa nos conhecemos quando tínhamos 6 anos de idade. A gente estudava na mesma escola municipal aqui em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa. E a gente se tornou melhores amigas instantaneamente. Éramos inseparáveis. Passávamos todos os dias juntas. Dormíamos na casa uma da outra todo fim de semana. E a gente tinha aquela amizade profunda, verdadeira, daquelas que você sabe que vai durar para sempre. A gente cresceu juntas, passamos pela adolescência juntas, dividimos todos os segredos, todas as primeiras vezes, primeiro beijo, primeira paixão, primeira decepção, e a gente sempre dizia que éramos irmãs de alma, que nada nunca ia separar a gente. E eu realmente acreditava nisso. Eu amava a Larissa como se fosse minha irmã de sangue, e ela sentia o mesmo por mim. A Larissa vinha de uma família complicada. O pai dela era alcoólatra, batia na mãe, e a mãe dela era muito depressiva. Vivia trancada no quarto, e a Larissa praticamente se criou sozinha. E ela passava mais tempo na minha casa do que na dela. E meus pais a tratavam como filha, davam carinho, atenção, e ela dizia que minha família era a família dela de verdade. E aquilo me deixava feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque eu podia oferecer isso para ela, mas triste porque ela não tinha isso na própria casa. Quando a gente tinha 17 anos, a Larissa começou a namorar um cara mais velho, o Juliano, que tinha 25 anos. E ele era problemático, tinha envolvimento com drogas, já tinha sido preso, e eu não gostava dele. Eu achava que ele era má influência. E eu avisei a Larissa, mas ela estava apaixonada, não me ouvia, e ela começou a se afastar um pouco de mim, a passar mais tempo com ele. E eu ficava preocupada, mas eu não sabia o que fazer. Foi nessa época que a Larissa começou a usar drogas. Começou com maconha, depois partiu para cocaína, e eu via ela mudando, emagrecendo, ficando mais agitada, mais paranoica, e eu tentei ajudar, tentei conversar, mas ela negava. Dizia que estava tudo bem, que era só de vez em quando, que ela tinha controle, e eu queria acreditar, mas eu via que não era verdade. Quando a gente tinha 19 anos, a Larissa engravidou do Juliano, e foi um choque. Ela estava usando drogas, estava em um relacionamento abusivo, e ela não sabia o que fazer. E eu fiquei do lado dela, apoiei ela, e ela decidiu ter o bebê, e o Gabriel nasceu, e foi amor à primeira vista. A Larissa olhou para aquele bebê e disse que ia mudar de vida, que ia parar com as drogas, que ia ser uma mãe boa. E eu acreditei nela. Eu vi a determinação nos olhos dela. E ela realmente tentou. Gente, ela tentou muito. Ela terminou com o Juliano. Conseguiu uma ordem de restrição contra ele porque ele era violento. Ela foi morar com a mãe dela. Arrumou um emprego em uma loja de roupas. E ela ficou limpa durante os primeiros meses de vida do Gabriel. E eu estava tão orgulhosa dela, tão feliz. E eu era a madrinha do Gabriel. Eu estava presente em tudo.
Ajudava com o que podia, comprava fraldas, roupinhas, e eu amava aquele menino como se fosse meu sobrinho. Mas a vida da Larissa era muito difícil. Ela ganhava pouco, a mãe dela não ajudava em nada, o Juliano não pagava pensão, e ela estava sempre estressada, sempre cansada. E quando o Gabriel tinha 1 ano, ela recaiu, voltou a usar cocaína, e ela tentou esconder de mim. Mas eu percebi, eu conhecia ela bem demais, e eu confrontei ela, e ela chorou, disse que estava difícil demais, que ela não estava aguentando, e eu tentei ajudar, ofereci dinheiro, ofereci para ela ir morar comigo, mas ela tinha orgulho, não aceitava, dizia que ia dar conta sozinha. Eu tinha me casado com o Felipe quando tinha 23 anos. A gente tinha se conhecido em uma festa de amigos em comum. Ele era alguns anos mais velho, tinha 28 na época, e ele trabalhava com negócios. Ele nunca foi muito específico sobre o que fazia, dizia que tinha investimentos, que comprava e vendia coisas. E ele tinha dinheiro, não era rico, mas tinha uma vida confortável. E ele era charmoso, atencioso, e eu me apaixonei. O Felipe conheceu a Larissa no meu casamento. Ela foi minha madrinha. E eles se deram bem, conversaram bastante na festa. E depois disso, a Larissa mencionava o Felipe de vez em quando, dizia que ele era legal, que eu tinha dado sorte, e eu concordava. Eu achava que tinha encontrado um homem bom, um parceiro de verdade. Nos anos seguintes, eu e o Felipe construímos uma vida juntos. Compramos uma casa em um bairro bom, o Três Figueiras. Eu trabalhava como gerente em uma empresa de marketing. E o Felipe continuava com os negócios dele. E a gente tinha uma vida boa, confortável. E a gente tentou ter filhos. Mas eu tive dificuldades, fiz tratamentos. E nada dava certo. E eu fui aceitando que talvez eu não fosse ser mãe biológica. Mas eu tinha o Gabriel, meu afilhado, e eu amava ele como se fosse meu filho. A Larissa continuava lutando contra o vício. Ela tinha períodos de sobriedade, períodos de recaída, e eu estava sempre lá, sempre apoiando, sempre tentando ajudar. E o Gabriel ia crescendo, e ele era uma criança linda, inteligente, carinhosa, e ele me chamava de Dinda. E toda vez que ele me via, ele corria para me abraçar, e meu coração se enchia de amor. Quando o Gabriel tinha 5 anos, a situação da Larissa piorou muito. Ela perdeu o emprego porque faltava muito, porque aparecia visivelmente drogada. E ela começou a se prostituir para conseguir dinheiro para as drogas. E eu fiquei devastada quando descobri. Eu tentei internar ela, tentei convencer ela a ir para uma clínica de reabilitação, mas ela recusava, dizia que não precisava, que ia parar sozinha, e eu me sentia impotente. Eu não sabia mais o que fazer. O Gabriel começou a ficar comigo cada vez mais. A Larissa me ligava, pedia para eu buscar ele, dizia que ela não estava bem, que não tinha condições de cuidar dele naquele dia. E eu sempre ia, sempre buscava ele, e ele ficava dias na minha casa. E o Felipe era legal com ele, brincava, levava para jogar bola, e eu pensava que talvez a gente pudesse adotar o Gabriel, dar uma vida melhor para ele, mas eu tinha medo de magoar a Larissa, de ela achar que eu estava tentando roubar o filho dela. Há 2 anos a Larissa foi presa por posse de drogas. Ela foi pega com cocaína e ela ficou 3 meses presa. E durante esse tempo, o Gabriel ficou comigo. E foi maravilhoso, gente. Eu finalmente estava vivendo o sonho de ser mãe, de ter uma criança em casa, de cuidar, de educar. E o Gabriel estava feliz. Estava indo bem na escola. Estava saudável. E quando a Larissa saiu da prisão, eu não queria devolver ele. Mas eu tive que devolver. E foi doloroso. A Larissa prometeu que ia mudar. Que a prisão tinha sido um choque, que ela ia ficar limpa, e ela realmente ficou alguns meses. Ela conseguiu um emprego em um supermercado, estava pagando as contas, cuidando do Gabriel, e eu estava esperançosa. Mas então ela conheceu um cara novo, o Diego, e ele também usava drogas. E ela recaiu de novo, e foi pior do que antes. Ela começou a usar crack além da cocaína, e ela ficou irreconhecível. Emagreceu demais. Os dentes começaram a cair. A pele ficou horrível. E eu chorava toda vez que via ela, porque aquela não era mais a minha melhor amiga. Aquela era uma pessoa destruída pelas drogas. Eu tentei de tudo, gente, eu juro que tentei. Eu paguei clínica de reabilitação, ela ficou internada 2 vezes, mas sempre que saía, ela voltava a usar. E os médicos me disseram que enquanto ela não quisesse de verdade parar, nada ia funcionar. E eu me sentia frustrada, impotente. E eu via o Gabriel sofrendo. Ele via a mãe naquele estado, e ele chorava. Perguntava por que a mãe era assim, e eu não sabia o que responder. Há 1 ano aconteceu o pior dia da minha vida. Era uma terça-feira de manhã, eu estava no trabalho, e eu recebi uma ligação da polícia,
dizendo que a Larissa tinha sido encontrada morta no apartamento dela, que aparentemente tinha sido overdose, e que eu precisava ir até lá porque eu estava listada como contato de emergência. E eu desabei, gente. Eu simplesmente desabei. Eu comecei a gritar, a chorar, e meus colegas de trabalho tiveram que me amparar. E eu fui até o apartamento da Larissa. E a cena era horrível. Ela estava no chão do banheiro, tinha vômito, tinha seringas, e ela estava morta. Minha melhor amiga estava morta, e eu não conseguia acreditar. O Gabriel estava na escola quando aconteceu. Graças a Deus ele não viu, e eu fui buscá-lo. E eu tive que contar para ele que a mãe tinha morrido, e ele tinha 6 anos, e ele não entendia direito. Ele perguntava quando a mãe ia voltar, e eu chorava e dizia que ela não ia voltar, que ela tinha ido para o céu. E ele chorou tanto, tanto, e eu abracei ele e prometi que eu ia cuidar dele, que ele nunca ia ficar sozinho. O funeral foi devastador, tinha pouca gente, a família da Larissa quase não apareceu, o pai dela estava bêbado, a mãe dela mal conseguia ficar em pé de tanta medicação psiquiátrica, e eu organizei tudo, paguei tudo, e eu enterrei minha melhor amiga. E foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Depois do funeral, a questão era o que ia acontecer com o Gabriel. A família da Larissa não tinha condições nem interesse em ficar com ele. O pai biológico, o Juliano, estava preso por tráfico de drogas. E eu me ofereci para ficar com ele. E ninguém contestou. Todo mundo concordou que era o melhor para o menino. E eu entrei com o processo de adoção. E como eu já tinha a guarda de fato, e como não tinha ninguém disputando, o processo foi relativamente rápido. E há 8 meses, a adoção foi finalizada, e o Gabriel oficialmente se tornou meu filho, Gabriel Henrique Ferreira Santos, com meu sobrenome, e foi um momento agridoce, feliz porque eu finalmente era mãe do menino que eu amava, mas triste porque era nessas circunstâncias, porque a Larissa tinha que morrer para isso acontecer. O Gabriel estava em terapia, lidando com o luto, com o trauma, e ele estava progredindo bem. Ele me chamava de mãe, ele estava adaptado na escola, tinha amigos, e ele estava feliz na medida do possível. E eu estava dedicando minha vida a ele, a dar tudo o que ele precisava: amor, segurança, educação. E o Felipe também estava sendo um bom pai. Ele brincava com o Gabriel, ajudava com a lição de casa, e eu achava que a gente tinha finalmente se tornado uma família de verdade. Mas há 2 semanas tudo desmoronou. Eu estava arrumando as coisas da Larissa. Eu tinha guardado algumas caixas com pertences dela, roupas, fotos, documentos, e eu estava organizando para guardar para o Gabriel, para quando ele fosse mais velho e quisesse ter essas lembranças da mãe. E eu achei o celular dela, um celular velho que estava descarregado, e eu carreguei. E eu não sei por que eu fiz isso. Talvez curiosidade, talvez saudade, mas eu abri o celular, e eu comecei a olhar as mensagens, as fotos, e eu encontrei conversas com um contato salvo como F. E as conversas eram sobre drogas, sobre comprar cocaína, sobre dívidas, e eu comecei a ler, e meu coração começou a acelerar. Nas mensagens, a Larissa chamava a pessoa de Felipe. Ela dizia coisas como: Felipe, eu preciso de mais, eu te pago semana que vem. Felipe, por favor, eu estou desesperada, me vende fiado. E tinha respostas dele dizendo: Larissa, você já me deve muito, não posso mais vender fiado. Você precisa pagar o que deve primeiro. E tinha mensagens mais recentes, de poucos dias antes da morte dela, e ela dizia: Felipe, eu consegui um dinheiro, eu quero o dobro do que eu peguei da última vez. E ele respondia: Tem certeza? Isso é muito. Você aguenta? E ela dizia: Eu aguento, eu preciso. E ele dizia: Ok, eu levo hoje à noite. Eu fiquei paralisada, gente. Eu não conseguia respirar. Eu estava olhando para aquelas mensagens e não conseguia processar. E eu comecei a tremer. E eu fui olhar as mensagens mais antigas. E tinha anos de conversas, anos de transações. E eu percebi que o Felipe era o traficante da Larissa, que ele vendia drogas para ela há anos, que ele lucrou com o vício dela, com o sofrimento dela, e que ele provavelmente vendeu a droga que matou ela, a overdose que tirou a vida da minha melhor amiga. Eu vomitei, gente. Eu corri para o banheiro e vomitei. E eu chorei. Eu gritei. E eu não conseguia acreditar, eu não conseguia aceitar que o homem com quem eu era casada há 15 anos, o homem que eu amava, que eu confiava, era um traficante. E não era um traficante qualquer. Ele vendia drogas para a minha melhor amiga. Ele sabia o quanto ela estava sofrendo, o quanto eu estava sofrendo tentando ajudá-la. E ele continuava vendendo para ela, continuava lucrando com a destruição dela. Eu fiquei em choque durante dias. Eu não conseguia olhar para o Felipe. Eu evitava ele, e ele percebeu que tinha algo errado.
Ele perguntava se eu estava bem, e eu dizia que sim, que estava só cansada, mas por dentro eu estava morrendo. Eu estava sentindo nojo, raiva, ódio, e eu não sabia o que fazer. Eu comecei a investigar. Eu comecei a prestar atenção nos movimentos do Felipe, e eu percebi coisas que eu nunca tinha percebido antes, ou que eu tinha ignorado. Ele saía em horários estranhos, recebia ligações que ele atendia em outro cômodo, ele tinha um celular extra que ele escondia. E eu comecei a entender que toda a vida confortável que a gente tinha, a casa, os carros, as viagens, tudo era com dinheiro do tráfico de drogas. E eu me senti suja, cúmplice, mesmo sem saber. Eu contei para minha irmã, a Patrícia, que mora aqui em Porto Alegre também, e ela ficou em choque. Ela disse que eu precisava denunciar, que eu precisava ir na polícia, mas eu disse que eu tinha medo. Medo do que o Felipe podia fazer, medo de represália. E ela disse que eu precisava pensar no Gabriel, que eu não podia criar o Gabriel na mesma casa que o homem que foi responsável pela morte da mãe dele. E ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Eu confrontei o Felipe há uma semana. Eu esperei o Gabriel dormir e eu mostrei as mensagens para ele. E eu perguntei se era verdade, se ele vendia drogas para a Larissa. E ele ficou pálido. Ele tentou negar no começo. Disse que não era ele, que devia ser outra pessoa com o mesmo nome. Mas eu não acreditei. E eu pressionei. E ele finalmente admitiu. Ele disse que sim, que ele vendia drogas, que ele era traficante, mas que ele não sabia que a Larissa era minha amiga no começo, que quando ele descobriu já era tarde demais, ela já era cliente dele, e que ele tentou parar de vender pra ela, mas ela implorava e ele continuava. Eu explodi, gente. Eu gritei. Eu chorei. Eu disse que ele era um monstro, que ele tinha matado minha melhor amiga, que ele tinha destruído a vida dela. E ele tentou se defender. Disse que ele não forçava ninguém a usar drogas, que as pessoas escolhiam, que ele só fornecia, e eu disse que isso era desculpa de covarde, que ele lucrava com o sofrimento das pessoas, e que ele era responsável sim pela morte da Larissa. Ele ficou nervoso. Ele disse que eu não entendia, que o mundo não era preto e branco, que ele fazia o que precisava fazer para dar uma vida boa para mim, para a gente. E eu disse que eu não queria nada que viesse de dinheiro sujo, de dinheiro manchado de sangue, e que eu queria o divórcio, e que eu ia denunciar ele. Ele mudou completamente, gente. O rosto dele ficou frio, duro, e ele disse que se eu denunciasse ele, eu ia me arrepender, que ele tinha contatos, que ele podia fazer coisas ruins acontecerem comigo, com a minha família. E eu fiquei com medo, muito medo, mas eu disse que eu não ia ficar quieta, que eu não ia ser cúmplice. E ele disse que eu já era cúmplice, que eu vivi anos com o dinheiro dele, que eu aproveitei, e que se ele caísse, eu caía junto. Eu saí do quarto, tranquei a porta do meu quarto com o Gabriel dentro, e eu passei a noite acordada, com medo de que o Felipe fizesse algo, e no dia seguinte ele agiu como se nada tivesse acontecido. Ele tomou café, foi trabalhar, e eu fiquei confusa, sem saber o que fazer. Eu procurei um advogado, expliquei a situação, e ele disse que eu precisava denunciar, que eu tinha provas, as mensagens, e que eu podia pedir proteção, mas que eu precisava estar preparada para as consequências, que o Felipe podia ser preso, que eu podia ser investigada também, que minha vida ia virar de cabeça para baixo, e eu disse que eu estava disposta, que eu precisava fazer a coisa certa. Mas tem o Gabriel, gente. Tem o Gabriel que já perdeu a mãe, que já sofreu tanto, e que agora está finalmente estável, feliz. E se eu denunciar o Felipe, se tudo isso vier à tona, o Gabriel vai descobrir que o homem que ele chama de pai era o traficante que vendia drogas para a mãe dele. E isso vai destruir ele, vai traumatizar ele ainda mais. E eu não sei se eu tenho o direito de fazer isso com ele. A terapeuta do Gabriel disse que a verdade sempre é melhor do que a mentira, que segredos são tóxicos, e que o Gabriel merece saber a verdade, mas de forma adequada, na hora certa, e que o importante é ele estar em um ambiente seguro, longe do Felipe. E eu concordo, mas eu tenho medo, tanto medo de como fazer isso, de como proteger ele. Eu também descobri outras coisas, eu comecei a investigar mais, e eu descobri que o Felipe não vende drogas sozinho. Ele faz parte de uma rede, ele tem um chefe, e ele distribui para vários usuários. E ele ganha muito dinheiro com isso. E eu encontrei dinheiro escondido na casa. Muito dinheiro em espécie. E eu encontrei drogas, cocaína, maconha escondidas no escritório dele. E eu fotografei tudo, guardei as provas. Eu também procurei outras pessoas que compravam drogas do Felipe. Eu achei contatos no celular dele. E eu conversei com algumas, fingi que era cliente. E elas confirmaram que ele era traficante, que ele era conhecido, que ele era confiável. E eu fiquei enojada. Enojada de ter vivido com esse homem, de ter dormido ao lado dele, de ter acreditado nele.
Eu conversei com a família da Larissa. Eu contei pra mãe dela o que eu descobri. E ela ficou em choque. Ela chorou. E ela disse que queria justiça, que queria que o Felipe pagasse pelo que fez com a filha dela. E eu prometi que ele ia pagar, que eu ia fazer de tudo para que ele fosse preso. Eu também conversei com a polícia, de forma anônima. Eu liguei para a delegacia de narcóticos. E eu contei que eu tinha informações sobre um traficante. E eles me pediram para ir até lá, para fazer uma denúncia formal. E eu marquei para ir semana que vem. E eu estou apavorada, mas eu sei que é o que eu preciso fazer. Eu estou planejando sair de casa com o Gabriel antes de fazer a denúncia. Eu vou para a casa da minha irmã, e de lá eu vou fazer a denúncia. E eu vou pedir medida protetiva, e eu vou pedir o divórcio, e eu vou lutar pela guarda total do Gabriel, e eu vou fazer de tudo para que o Felipe não chegue perto dele nunca mais. O Gabriel tem me perguntado por que eu estou triste, por que eu estou chorando, e eu digo que é saudade da mãe dele, da Larissa, e ele me abraça e diz que ele também sente saudade, mas que ele está feliz de ter eu, e aquilo me dá forças, me dá coragem para fazer o que precisa ser feito. Eu tenho pensado muito na Larissa, em como ela sofreu, em como ela lutou contra o vício e em como o Felipe contribuiu para a destruição dela. E eu sinto uma raiva tão grande, tão profunda, que eu não sabia que era capaz de sentir. E eu quero justiça. Eu quero que ele pague, não só pela Larissa, mas por todas as outras pessoas que ele destruiu com as drogas que ele vende. Eu também tenho pensado em como eu fui cega, em como eu não percebi, em como eu aceitei as desculpas vagas dele sobre o trabalho, sobre o dinheiro. E eu me sinto culpada, eu me sinto burra. Mas a terapeuta que eu comecei a fazer me disse que eu não tenho culpa, que pessoas como o Felipe são manipuladoras, que elas escondem muito bem e que eu não podia saber, mas ainda assim eu me sinto mal. Eu tenho medo do que vai acontecer, medo de que o Felipe descubra que eu vou denunciar e faça algo antes, medo de que ele machuque eu ou o Gabriel, medo de que os contatos dele venham atrás de mim. Mas eu não posso deixar o medo me paralisar. Eu preciso ser forte, pelo Gabriel, pela memória da Larissa e por todas as outras vítimas do Felipe. Eu também estou preocupada com as consequências legais para mim. O advogado disse que, como eu não sabia, como eu não participava ativamente, eu provavelmente não vou ser processada, mas que eu posso ser investigada, que vão olhar minhas finanças, minha vida e que vai ser desgastante. Mas eu estou preparada. Eu prefiro passar por isso do que continuar vivendo uma mentira, do que continuar sendo cúmplice mesmo que indiretamente. Eu separei todos os documentos importantes, meus e do Gabriel. Eu transferi dinheiro para uma conta separada. Eu guardei as provas em um lugar seguro. E eu estou pronta para sair, para recomeçar, para construir uma vida nova, longe do Felipe, longe dessa podridão toda. O Gabriel não sabe de nada ainda. Ele acha que está tudo normal. E eu estou tentando manter a rotina dele, levando ele para a escola, brincando com ele, e ele está feliz. E eu quero preservar essa felicidade dele o máximo que eu puder, antes de tudo desmoronar. Eu tenho tido pesadelos, eu sonho com a Larissa, ela aparece nos meus sonhos e me pergunta por que eu não salvei ela, por que eu deixei o Felipe fazer aquilo com ela, e eu acordo chorando, suando, e eu vou no quarto do Gabriel, olho ele dormindo, e eu prometo para a Larissa, onde quer que ela esteja, que eu vou cuidar do filho dela, que eu vou proteger ele e que eu vou fazer justiça. Eu também tenho pensado em como contar para o Gabriel quando ele for mais velho, como explicar que o homem que ele chamava de pai era o traficante que vendia drogas para a mãe dele. E eu não sei como fazer isso, eu não sei como ele vai reagir, mas a terapeuta disse que a gente vai trabalhar isso, que vai ser um processo longo, mas que com apoio ele vai conseguir processar e superar. Eu sinto que eu estou fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo eu sinto medo, insegurança, e eu fico me questionando se eu deveria simplesmente pegar o Gabriel e sumir, ir para outra cidade, recomeçar sem denunciar. Mas eu sei que isso seria covardia, que eu estaria deixando o Felipe livre para continuar destruindo vidas, e eu não posso fazer isso. Eu não posso ser conivente. A minha irmã tem me dado muito apoio. Ela disse que a casa dela está de portas abertas, que eu e o Gabriel podemos ficar lá o tempo que for necessário, e que ela vai me ajudar no que precisar. E eu sou muito grata por ter ela, por não estar sozinha nessa. Eu também contei para alguns amigos próximos, e eles ficaram chocados. Ninguém imaginava que o Felipe era traficante. Todo mundo achava que ele era um empresário bem-sucedido, e isso mostra como ele era bom em esconder, em mentir, em manter uma fachada de respeitabilidade enquanto por trás estava envolvido em algo tão sujo. Eu tenho evitado o Felipe o máximo possível, eu mal falo com ele, e ele percebe, ele fica me olhando de um jeito estranho, e eu tenho medo de que ele esteja planejando algo, de que ele esteja percebendo que eu vou denunciar,
e por isso eu estou acelerando os planos. Eu vou sair de casa essa semana, antes que seja tarde demais. Eu também estou preocupada com a reação da sociedade, com o que as pessoas vão pensar, com os julgamentos, porque infelizmente muita gente vai achar que eu sabia, que eu era cúmplice, e eu vou ter que lidar com isso, com os olhares, com os comentários. Mas eu estou preparada, eu sei a verdade, e isso é o que importa. O Gabriel é minha prioridade. Ele é a razão de eu estar fazendo tudo isso, porque ele merece crescer em um ambiente saudável, longe de criminalidade, longe de mentiras, e eu vou garantir isso para ele, custe o que custar. Eu tenho pensado muito sobre a Larissa, sobre como ela estaria orgulhosa de mim por estar fazendo isso, por estar buscando justiça, e eu sinto que de alguma forma eu estou honrando a memória dela. Eu estou fazendo o que ela não conseguiu fazer, que é se libertar do Felipe, das drogas, da destruição. Então é isso, gente. Essa é minha história, meu pesadelo, minha luta, e eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de forças, preciso de apoio, preciso saber que eu não estou louca, que eu estou fazendo a coisa certa, e que no final tudo vai dar certo, que o Gabriel vai ficar bem, que a justiça vai ser feita, e que eu vou conseguir reconstruir minha vida longe dessa escuridão toda. Se alguém já passou por algo parecido, se alguém tem algum conselho, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu estou assustada, estou cansada, mas estou determinada, e eu não vou desistir. Eu vou até o fim, pela Larissa, pelo Gabriel e por mim mesma.